Cara, o Mori que a gente acompanha passou por muitas coisas, desde o início das suas aventuras com o Rick C-137. Amores, frustrações, traumas, muitos traumas, momentos cruéis, momentos de muito sentimento e principalmente o momento da grande revelação do primeiro episódio da sexta temporada de que o Rick Prime era o seu avô verdadeiro. Logo, ele é o Mori Prime, ou Mori dos Moris, como o próprio Rick chamou ele. Mas quais são os elementos que podem explicar essa evolução e o que esperar do Mori Prime nas próximas temporadas? Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! E caiu a chuva do ciclone aqui. Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, e o nosso Morizinho, que no começo da primeira temporada era apenas um garoto normal de 14 anos, com muitas dificuldades na escola, a ponto dos seus pais acharem que ele tinha alguma condição mental, passou por muitas coisas e teve a sua vida alterada, chacoalhada e moldada pelo seu avô que reapareceu 20 anos depois e o levou para as mais malucas aventuras multiverso afora. Cara, é muito doido reassistir a série do começo agora, sabendo dos eventos, né, do passado do Rick e da verdade sobre a origem desse Mori, e também do porquê que o Rick sempre o protegeu. Há quem pense, assim como o Mori, que o Rick pode ter usado ele como isca. Por isso fazia todo tipo de loucura com ele sem se preocupar com o psicológico e até mesmo com o bem-estar do Morizinho em muitos momentos. Mas o sacrifício do Rick no primeiro episódio da segunda temporada deixou claro para nós e talvez até mesmo para o Rick que ele sim tinha se apegado de alguma forma ao Mori e que esse neto hipotético era sim importante para ele. Eu tô tranquilo. Seja bonzinho, Mori. Seja melhor que eu. Tão importante quanto o que eu vou te pedir agora, se você é novo aqui no canal, quero te pedir então para se inscrever aqui, fazer parte da nossa família e também deixar um likezão aí para dar aquela força aqui para esse vídeo e isso me ajuda muito. Tamo junto. O fato é que nas primeiras temporadas, nós vemos que o Mori confiava muito no Rick e até o admirava pelas suas habilidades e por tudo que ele era capaz de fazer, né? Todo o conhecimento dele. Mas isso até ele se dar conta das barbaridades e passar a transitar entre comportamentos de repressão às atitudes do seu avô, como a gente vê lá na quinta temporada, ele voltando em vários lugares que o Rick tinha feito merda, tinha realizado genocídios e ele vai ajudar o povo, ou em outras em que ele age mais ou menos da mesma forma, ou até pior que o seu avô. Como na realidade Nárnia, no episódio dos cristais, e no episódio da Planetina, onde ele mata cruelmente os filhos dela, que não eram filhos, né? Eram aqueles caras que conjuravam ela e se aproveitavam da sua imagem. Aliás, a Planetina é um bom começo aqui pra gente falar sobre os relacionamentos do Mori durante toda essa jornada. O Mori teve um envolvimento muito forte com ela. Mas depois de ver a realidade sobre ela, os assassinatos que ela cometeu, ele resolve terminar, talvez em um momento de reflexão até sobre as consequências dos seus próprios atos, né? Já que ele percebeu as coisas que ele tinha feito, ela jogou isso na cara dele pra mostrar que era a mesma coisa que ela tinha feito, só que ela ainda teria uma causa pra isso. Mas enfim, talvez o próprio Mori tenha percebido que aquilo não era pra ele e mesmo sofrendo com a perda daquela ali que ele tinha se apaixonado, ele não se permite então continuar com aquilo, talvez temendo se tornar aquilo que o seu avô se tornou. E falando em consequências dos atos, essa lição foi aprendida pelo Mori da maneira mais cruel possível no episódio do tanque de ácido, naquele relacionamento silencioso e dramático com a namorada do Mori sem nome, né? Por falar em consequências dos atos, é uma coisa que o Rick basicamente aprendeu durante toda a sua vida, mas então utilizou para dar essa grande lição no Mori, já que ele tinha ficado puto que o Mori não gostou da ideia dele do tanque de ácido. O Rick fica puto quando não gosta das ideias deles, né? Vocês lembram lá os Piratas do Pâncreas, né? Aliás, nesse episódio o Mori também tem um rolezinho ali com aquela garota, mas não dura muito tempo, como vocês se lembram. E claro, a Jéssica, a primeira paixão, aquela platônica. Ai, meu Deus! Jéssica! Eu te amo. Jéssica! Eu quero morrer com a Jéssica! Mas que na quinta temporada acabou se concretizando, né, e durando apenas um beijo, pois ela acabou sendo levada à realidade Nárnia e ficou lá por muito tempo, se desencontrando com o Mori. Enfim, cara, como eu falei antes, grande parte dos traumas do Mori foram causados pelo Rick e pelas manipulações e modificações que ele já fez com o seu neto.
Modificações psicológicas e mentais, como no episódio do Mori Mind Blowers dos pulverizadores do Mori, em que descobrimos que várias das lembranças do Mori são apagadas por sua escolha ou não. Modificações físicas e genéticas, como ele deixou o Mori capaz de respirar no espaço enquanto dormia, e também na segunda temporada no episódio da bateria descarregada, em que ele revela que fez uma alteração genética no Mori para que ele possa se transformar num carro. Os experimentos, cara, desde o primeiro episódio, como ele fez o Mori enfiar aquelas sementes, né, as super sementes no... Ele revelou que o Rick já deixou ele na Matrix, que é naquele líquido, né, a Globafin. Onde estamos? O que é isso? A química é Globaflin. Ela conecta a seção o que você quer do seu cérebro com a seção o que você tem. Fora os jogos mentais e de manipulação, né, que ele já fez várias vezes com o Morizinho, como no próprio episódio do Rick Robô, no episódio do Roubo do Netflix e, claro, né, no episódio do Tanque de Ácido. E dentre os grandes eventos que traumatizaram o Morizinho, também temos o episódio do Senhor Jujuba, que é um dos mais pesados de Rick and Morty, os Vindicators. Eu não sei não, hoje você conseguiu destruir tudo, os vilões, os heróis, as linhas entre eles, minha infância. Valeu. E assim o Rick foi pouco a pouco quebrando o encanto da infância do Mori, fazendo com que ele transitasse para essa responsabilidade já muito além até mesmo para um adulto, né, com as aventuras que eles vivem muito rápido. E foi introduzindo no Mori pouco a pouco a sua visão nihilista, nada importa. Tanto que a gente vê ele repassar isso para Summer naquela frase icônica. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Mas mesmo assim o Mori sempre teve o seu lado Mori. E com o tempo ele passou a questionar esse poder, apontar os erros e exageros da visão do Rick, até meio que o compreender no final da quinta temporada com a descoberta sobre o passado, né, do assassinato da filha e da esposa original do Rick. Mas cara, parte da mente do Mori não aceita tudo o que o Rick faz, não foi programado como o Evil Mori acusa todos os Moris criados, clonados de serem. Em algum ponto, ele sabe que aqueles conceitos não são certos. Isso fica evidente naquele episódio em que a mente do Mori é fragmentada em vários micro pedaços de mente. E a Martha, que acaba ficando, demonstra aparentemente uma parte mais sensata, evoluída, que quis meio como que o Evil Mori fugir daquela realidade onde os Ricks são os reis e comandam tudo. Talvez a Martha, esse pequeno fragmento de mente, seja o ponto evil que acontece com os Moris, mas talvez seja só com esses Moris originais, que não são programados, não são clones feitos especificamente para Ricks, mas sim treinados e manipulados por eles durante a vida. Então talvez seja uma característica desses Moris originais terem essa tendência a em algum momento negar todo esse modus operandi do Rick. O Mori mais Mori. Só não vai deixar isso subir a cabeça, viu, sabichão? Um Mori arrogante pode trazer muitos problemas, pode ser ruim pra todo mundo. Então talvez o Evil Mori não seja o primeiro Mori a ter se revoltado, a controlar a tecnologia, liberar toda a sua inteligência. Afinal, nós vimos até onde ele conseguiu chegar, e nós vemos também a evolução que vem acontecendo com o nosso Mori, que tem a confiança do Rick agora e pode então utilizar basicamente todo o arsenal de equipamentos e armas multiversais que o Rick usa. A inteligência dele também evoluiu muito, já que ele é capaz de operar esses equipamentos. Só que diferente do Evil Mori, o nosso Mori já conheceu a pior parte do Rick, já sabe dos seus segredos mais profundos e que poderiam fazer com que o Mori se revoltasse com ele a ponto de querer escapar ou algo assim como o Evil Mori ou até enfrentá-lo, mas o Mori decidiu e escolheu que continuaria com ele, talvez por ver traços no Rick de apego, de afeto, que o Rick ou os Ricks que passaram pela vida do Evil Mori não tenham demonstrado. E por isso toda aquela raiva. Não julgo nem um pouco, né? Então eu acho que na próxima temporada ou até nas próximas é bem provável que o Evil Mori apareça sim, tenha que voltar para a curva finita central dos Ricks por algum motivo, talvez para declarar uma guerra, ou talvez ele já tenha voltado lá quando o Rick reiniciou os viajantes de portais, e eu sei que o portal dele era amarelo e tudo mais, mas vai que... E por algum motivo o Mori tenha que se unir a ele, ou resolva se unir a ele por alguma atitude inaceitável do Rick, ou algo pior. Eu acho difícil, como eu falei antes, ele descobrir algo pior ainda sobre o Rick do que as coisas que ele já ouviu. Mas o Evil Mori pode mostrar algo pra ele que o faça ver quão tóxica é a relação deles, mais ou menos como aconteceu com o Rick lá com os Corvos, e ele viu uma realidade sobre o relacionamento dele com o Mori, deixou claro pro Mori e o abandonou. Ou
ou ainda por algum motivo eles tenham que se unir, o Evil Morty, o Morty e o nosso Rick, talvez contra um exército de Rick Primes. Vocês lembram lá dos pontinhos, né? E se para reconhecer qual deles seria o verdadeiro Rick Prime, eles só possam fazer isso através do sangue do nosso Morty. Enfim, são apenas possibilidades aí dos acontecimentos e dessa jornada toda que o nosso Morty Prime, o nosso Mortyzinho, o Morty que a gente acompanha, a se tornar quem ele é atualmente, e foi convidado pelo Rick no final da 7ª temporada a ajudá-lo na sua grande missão de vida, de encontrar e se vingar do Rick Prime. E talvez agora, depois de tanto tempo e de tantas aventuras, de tantos altos e baixos, talvez ele seja um parceiro diferente aí, que não só ajude o Rick com as suas tecnologias e em batalha, mas também em manter o Rick equilibrado e ser um significado de família e apego para o nosso Rick 637. Enfim, uma grande jornada de um personagem sensacional. Agora, é claro, eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa caminhada toda que o nosso Morty teve desde a 1ª temporada até a 6ª agora? Você acha que o Morty Prime em algum momento pode se rebelar contra o Rick? Ou ser controlado ou utilizado pelo Rick Prime nas próximas temporadas? Deixa aqui nos comentários a sua teoria e o que você espera do crescimento do Mortyzinho para as próximas temporadas e pra gente debater e trocar uma ideia. Tamo junto, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aí, se inscrever aqui no canal. Você pode também se tornar um membro aqui, seja membro. Tem um botãozinho aí embaixo em algum lugar para você ajudar aqui no canal, no crescimento e também ter acesso a benefícios exclusivos, como fazer parte do grupo Família Noturna, conteúdo só para membros e as lives que estão chegando aí logo logo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto de